Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender a fazer a divisão dos circuitos. É uma aula relativamente rápida e nós vamos nos basear na norma NBR 5410, que vocês já conhecem. Então, o objetivo desta aula é dimensionar os circuitos adequadamente de acordo com a norma 5410. Primeiro, nós vamos ver como que é a divisão de circuitos de acordo com a norma. Até agora a gente definiu todos os circuitos como circuito 1 por padrão. Porém, a gente sabe que não é dessa forma. Vocês viram nas práticas que cada disjuntor tem um circuito diferente, né? E aí, se vocês olharem na casa de vocês, vocês vão enxergar vários disjuntores, cada um para um tipo de circuito, para uma finalidade. O que diz a norma 5410? Rapidamente, ela diz que a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários. Então, vai da noção do projetista definir quantos circuitos são necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. Ou seja, se você quer seccionar um circuito, interromper o circuito, você pode fazê-lo sem correr o risco desse circuito ser realimentado por outro circuito. A divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências: segurança, conservação de energia, por exemplo, segurança, evitando que a falha em um circuito prive de alimentação em toda outra área. Por exemplo, se você tiver um circuito de iluminação junto com um circuito de tomada, se você quiser fazer uma manutenção ali no circuito de tomada, você não precisa interromper o circuito de iluminação. Ou vamos supor uma indústria, você não precisa interromper toda uma linha de produção porque você quer fazer a manutenção em um determinado setor. Conservação de energia, então você possibilita que carga de iluminação e climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades. Então, você pode acionar as cargas de acordo com a necessidade. Funcionais, cada circuito deve ter uma função diferente, uma função específica. A produção, que a gente já falou, né? Que é minimizar as paralisações resultantes de uma ocorrência. Então, se tem alguma falha ali, ele interrompe só o circuito, aquele circuito onde houve uma falha, onde houve um curto-circuito, e o restante continua operando. E também a manutenção, se você quer fazer a manutenção no setor, você não precisa parar toda a linha de produção. Bom, tem alguns outros critérios que estão ali na 5410 que é interessante que vocês leiam. Eu fiz uma síntese. A síntese é a seguinte: deve-se prever a ampliação da instalação, disponibilizando no quadro espaço para disjuntores e eletrodutos. Isso é muito interessante, porque se você faz um projeto e se você não prevê a ampliação do projeto, talvez seu projeto esteja ultrapassado. Vamos supor que eu fiz um projeto elétrico para uma casa, mas eu devo deixar espaço para disjuntores e eletrodutos caso o proprietário queira fazer uma ampliação da casa, ou queira colocar um aparelho de ar-condicionado, um aquecedor, enfim, você tem que prever ampliações futuras. Item B. Os circuitos devem ser divididos de acordo com as funções, ou seja, o que é iluminação, o que é tomada, o que é climatização. É interessante que vocês façam essa divisão. E a divisão dos circuitos deve levar em consideração a manutenção, evitando que outros ambientes sejam afetados durante esses períodos. Então, se você quer fazer manutenção, trocar uma lâmpada, você não precisa desligar o disjuntor da casa inteiro, né? Seria inconveniente. Então, você desliga só o disjuntor onde você quer fazer a manutenção. E a norma fala também da potência dos circuitos. Então, tem aqui a 5410 falando da potência. Eu fiz uma síntese que fala o seguinte:
todo ponto de utilização com corrente superior a 10 amperes, lembra, estamos já falando de TUI superior a 10 amperes, deve constituir um circuito independente. Então, tomada de uso específico, é interessante que ela tenha um circuito independente, ou seja, tenha um disjuntor exclusivo para esse circuito. Deve haver um circuito exclusivo para áreas molhadas, como, por exemplo, a cozinha, copa, área de serviço. Esses setores onde são áreas molhadas, deve ter um disjuntor específico. Então, um disjuntor para a cozinha, um disjuntor para a área de serviço. No banheiro não é necessário, tá? Pontos de iluminação. Pontos de iluminação podem ficar no mesmo circuito de tomadas, desde que a corrente não ultrapasse 16 amperes. Então, você pode colocar um circuito de iluminação e tomada junto, desde que a corrente não ultrapasse os 16 amperes. Todos os pontos de iluminação não fiquem ligados no mesmo circuito e todos os pontos de tomada não fiquem ligados no mesmo circuito. Então, tente não deixar todos os pontos de iluminação no mesmo circuito e pontos de tomada no mesmo circuito. Então, se você tem que fazer uma manutenção à noite ali no ponto de iluminação, você não precisa desligar a iluminação da casa inteira. Mas eu acho que é interessante você separar o que é tomadas do que é iluminação, certo? Então, tente fazer um projeto bem feito com as funcionalidades separadas por circuito. No item 2, agora que a gente já viu o que diz a norma, vamos fazer a divisão dos circuitos. Primeiro, da iluminação. Então, para que a casa não fique sem iluminação quando houver a necessidade de trocar uma lâmpada, iremos dividir os circuitos de iluminação em dois, tá? Então, isso no caso do nosso projeto, que é um projeto pequeno. Se for um projeto maior, você pode dividir em mais setores, né? Mas geralmente são dois, tá? Para projetos de casa. E isso se tratando da iluminação. E aí, o que eu fiz? Eu peguei meu projeto e eu separei em dois ali, de acordo com mais ou menos a quantidade de lâmpadas, pontos de iluminação que tem. Então, eu separei na parte do fundo e a parte da frente. Com isso, eu vou ter dois disjuntores. Um de iluminação dos quartos e do corredor e banheiro, e outro eu vou ter um disjuntor para sala de estar, sala de jantar, a garagem e o jardim. Então, lá no seu quadro de distribuição, você vai colocar ali uma etiqueta relacionada a cada disjuntor. E aí você já começa alterar no seu circuito, porque vocês se lembram que aqui no seu circuito, deixa eu ver se está gravando, está. Aqui no seu circuito, vocês separaram, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vocês separaram aqui qual circuito pertence. Então agora já é a hora de vocês colocaram tudo um. É hora de vocês começarem a colocar o circuito correto, mas vamos ver que circuito correto é esse. Primeiro a gente está falando da iluminação aqui, ó. Então esse circuito aqui do quarto, ele pertence ao circuito 1. Vai estar ligado no disjuntor 1 ali da casa. Se eu pegar aqui a sala de jantar, já está ligado no circuito 2, no disjuntor 2 ali do quadro de distribuição. Então agora já é hora de fazer essa alteração. Continuando. Onde que eu parei aqui? Além disso, vocês vão criar uma nova tabela na planilha eletrônica contendo os circuitos e as potências mínimas de acordo com a norma. Então, vocês têm a tabela aqui, vocês vão colocar um novo quadro. Se você pode colocar essa mesma planilha, pode criar uma planilha 2, né? Aqui eu vou fazer na mesma planilha. Então, primeiro, vocês fizeram só isso aqui. Vou dar um zoom. Primeiro, vocês têm aqui o circuito, o número do circuito, a potência mínima, a tensão e a corrente a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, por enquanto, eu tenho o circuito da eliminação do fundo. Eu posso colocar aqui quartos, corredor e banheiro. E a iluminação da frente, sala de estar, sala de jantar, garagem e jardim. E
qual que é a potência mínima? A potência mínima vocês vão ter que olhar aqui, ó. Esse aqui eu estou falando da iluminação dos quartos, do corredor e do banheiro. Lembra que vocês fizeram aqui, ó, a potência de acordo com a 5410, tá? De acordo com a 5410, coloca uma potência maior. Então eu vou diminuir um pouco a planilha só para ver, ó. Quarto 1, quarto 2. Então, quarto 1. Estou apertando Ctrl, ele já vai selecionando aqui o que eu quero. A cozinha não, o banheiro, o corredor interno. E aí, ele já vai dando aqui potência que tem que ter ali no teu circuito. Então, aqui deu 520. Eu não sei por que eu coloquei aqui 880. Aqui é 520, tá? Então, deixa eu ver se eu fiz certo. Separei aqui os circuitos. Ah, eu fiz errado aqui na planilha, tá? Olha só, fiz rápido e tava... Eu coloquei tudo de uma vez. Então, eu só tô pegando o banheiro, os 2 quartos... Ah, desculpa. Tá, a cozinha e o corredor. Então, vamos fazer aqui. Os 2 quartos, a cozinha, o banheiro e o... Opa, aqui não. E o corredor. Então dá 680, se eu não estou enganado. Vai até aqui. 680. Está errado de qualquer forma. 680. O outro, a iluminação da parte da frente. Então é sala de estar, sala de jantar, garagem, já é corredor interno. E aqui dá 1080. O corredor externo, tá? Vamos ver se eu peguei aqui o corredor externo. Tá, tem... Então, os dois estão errados, ó. Por isso que é bom fazer com calma. Então, aqui está a soma, dá 1080. 1080. Beleza. Além disso, seguindo aqui, altere. Aqui vocês vão colocar a potência. A potência, que é o que a gente já fez. Vamos somar tudo. E aí vamos... Bom, some tudo e depois a gente vai fazer... Vocês já podem se adiantar, colocar a tensão e a corrente, né? Então, toda a tensão ali, que eu estou prevendo no circuito, é de 127, com exceção de uma tomada de uso específico da garagem e do chuveiro. E aí, pessoal... Como a gente está tratando ainda, primeiro, desses 2 circuitos aqui, ó. Iluminação do fundo e iluminação da frente. Para calcular a corrente, é lei de Ohm, né? Vocês sabem. É pegar a potência e dividir pela tensão. Então, ele dá aqui, ó. 680 divididos por 127 dá 5,35 ampere. E 1080 divididos por 127 dá 8,50. Então, está mais ou menos dividido aqui o circuito. E vocês precisam saber desse valor aqui, porque vocês sabem que não pode ultrapassar 16 amperes. E também porque vocês têm que começar mais para frente, a gente vai dimensionar os condutores, beleza? Então, feita a primeira parte, que é a parte da iluminação. Vamos agora à divisão dos circuitos para tomada. Então, divida os circuitos de pontos de tomada de acordo com a norma. Não se esqueça de alterar o número de circuitos no projeto também, né? Conforme você vai mudando o circuito aqui, você altera no projeto. Tá. O que eu fiz? Então, pela norma, eu tenho que ter um circuito exclusivo para a cozinha, porque é um ambiente molhado. Então, esse vai ser o meu circuito 3. Além disso, na cozinha tem uma tomada de uso específico. E aí, como diz a norma, essa tomada de uso específico tem que ter um disjuntor exclusivo. Então, beleza. As tomadas de uso geral da cozinha. Estamos falando de tomada. A potência é 1900 volt-ampere. Então, aqui 1900 volt-ampere. E aí, já faço direto aqui, ó. A corrente deu 14,96 amperes.
E a tomada de uso específico da cozinha? A tomada de uso específico da cozinha, cadê? Vamos ver se eu coloquei aqui. Cozinha, tomada de uso geral. Eu tenho uma tomada de uso específico da cozinha de 2.500 volt-ampere. Então, 2.500. E aí, dormitórios. Eu vou juntar as tomadas dos dois dormitórios, principalmente porque eles estão perto, né? Aqui no meu projeto, eles estão perto, ó. Então tem um dormitório aqui e outro dormitório aqui. Por isso, eu posso até rever essa ligação, né? Eu posso ligar direto, eu posso passar um eletroduto direto daqui para cá. Ou eu aproveito esse eletroduto e faço essa ligação. Já vou deixar feito, tá? Então, como eu falei, esses projetos a gente sempre vai alterando, né? Então, pode ser que eu nem preciso fazer essa ligação aqui, porque vem um eletroduto aqui, faço uma ligação, ele passa pelo banheiro e vem para cá, para o quarto. Então é possível. É. Bom, vamos deixar do jeito que está ali, porque eu tenho também ter a iluminação aqui do banheiro. Não, a iluminação do banheiro tá tudo junto. É possível, acho que fica mais interessante dessa forma. Mas assim, pessoal, a gente sempre vai alterando, tá? Isso é, isso é normal acontecer. Então, continuando. Então, tenho aqui, eu juntei os dois dormitórios. Os dois dormitórios, cada um tem 400 volt-ampere tomada de uso geral. Então, são 800. Aqui, 800. E vai dar uma corrente baixa, 6,3 amperes. Por isso, eu posso juntar. A norma fala até 16 amperes. Então, é possível juntar sim. E aí, eu coloquei aqui um disjuntor de tomada de uso geral do banheiro. Ah, só que eu poderia juntar? Poderia. Mas eu acho que eu prefiro não, porque vai que eu ligo um secador ali, então é uma tomada de uso geral, uma potência um pouco maior. Vamos ver o banheiro como que está. Aqui, ó. Uma de 1.000 volt-ampere. Poderia colocar junto sim, tá? Mas enfim, a norma fala em ambientes molhados, então vamos deixar o banheiro aqui separado também. E não vamos fazer economia nesse caso ali, porque é uma economia besta. E aí eu juntei as tomadas de uso geral da sala de estar, jantar e corredor. Então, sala de estar, sala de jantar e corredor tem uma tomada só. Então, somando dá 900 volt-ampere. Aqui, ó, 900 volt-ampere. E aí eu coloquei uma tomada de uso geral na garagem. Cadê a garagem? Tá aqui. São 3 TUGs somando 1.300. Então, TUG somando 1.300. E uma tomada de uso específico na garagem. Então, aqui a garagem tem uma tomada de uso específico de 4.400 volt-ampere. E o chuveiro é uma tomada de uso específico. Aqui é uma tomada de uso específico chuveiro, né? Eu peguei o modelo de um chuveiro de 7.480 volt-ampere. É uma ligação 220 aqui. Portanto, ó, porque então ele, ó, por exemplo, o chuveiro está dando 34 amperes. Se fosse 127, 58 amperes. É muito para um condutor. Por isso que é interessante a gente fazer uma ligação 220 volts, ok? Então vocês vão fazendo isso, e aí agora eu sei os circuitos que eu tenho aqui. Sabendo os circuitos, eu venho aqui, por exemplo, o chuveiro é o circuito 10, se não me engano. Então, quantidade, tensão, circuito, ó, vou alterar. Aqui é 10. É o circuito 10. Tá aqui, circuito 10. Vamos ver o que mais. A TUI da garagem é o circuito 9. Vamos lá na garagem. Tomada de uso específico da garagem. Isso aqui, ó. Já está marcado. TUI da garagem, circuito 9. Beleza?
Vocês vão fazer isso no seu projeto. Ah, tá aqui, ó. Era o item 3, tá? A gente já adiantei. Aliás, o item 4. Calcular a tensão e a corrente, que é o que já foi feito. Insiram mais duas colunas na tabela, a tensão e a corrente. Calcule a corrente do circuito usando a lei de Ohm. Então, você vai definir qual que é o valor da tensão. E aí, cria ali uma equaçãozinha para ele calcular direto a sua corrente. Bom, é isso que eu tinha para essa aula. É uma aula bem simples. Obrigado e até a próxima.